A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você possa se inscrever, deixar o seu like e também visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. Hoje estaremos lendo 1 Samuel, capítulos 27 e 29, e Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 ao 22. 1 Samuel, capítulo 27. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e deram sobre os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para a sua até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes e voltava e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis, sobre onde deste hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremecendo muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar.
E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o que tem dado ao teu companheiro Davi. E o que tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido por todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada. E se apressou e a degolou e tomou farinha e a amassou e a cozeu. Eram bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Capítulo 29. Davi marcha com Aquis contra os israelitas. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, não desça conosco a batalha, para que não se nos forjem na batalha em adversários.
porque com que aplacaria este a seu senhor? Portanto, não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e disse-lhe: Vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos. Porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor que vem vindo comigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 ao 22. A mortandade dos galileus e a queda da terra e a queda da torre em Siloé. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus e a
que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. A porta é estreita, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.